Bom dia, pessoal. Vamos começar agora a nossa revisão, certo? Dos dois assuntos que vão cair hoje no simulado. Nós vamos ter aqui então o Use To e teremos também aqui os Modal Verbs, certo, pessoal? Vamos começar logo sem mais delongas, ok? Bom, pessoal, o Use To ele é um tempo que nós utilizamos para poder dizer quando a gente costumava fazer alguma coisa, certo? Então eu tenho alguns exemplos aqui, certo? Esse exemplo aqui, por exemplo, é I used to visit my mom. Tá dando para ver aí? Eu acredito que tá faltando aqui, peraí. Ok. I used to visit my mom. Quando eu digo I used to visit, eu estou querendo dizer que eu costumava, e isso não acontece mais. Então, eu costumava visitar minha mãe, isso quer dizer que eu não visito mais, né? You used to give me attention. Você costumava me dar atenção. E assim por diante, né? They used to travel more. Eles costumavam viajar mais. He used to buy me flowers. Ele costumava me comprar flores. Então, quando eu quero dizer assim, olha, rapaz, ele costumava, ou alguém costumava fazer alguma coisa, eu uso o use to, certo? Pessoal, não tem nenhuma diferença, certo? Tanto para I, you, we, they, he, she, it, a regra é sujeito mais use to mais o verbo. Sujeito mais use to mais o verbo, ok? Então, essa é a afirmativa, né? Quando eu quero dizer que eu costumava fazer alguma coisa. Porém, eu posso querer também fazer negativas e interrogativas, né? Eu posso negar que eu costumava fazer algo, ou então perguntar se alguém costumava fazer algo. Na negativa, pessoal, nós temos aqui o verbo auxiliar did, mais not, ou pode ser didn't, se você quiser contrair. Como é o didn't? D-I-D-N'-T. Didn't, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, dizer assim, ó, I used to visit my mom. Eu costumava visitar minha mãe. Se eu quiser dizer o contrário, eu não costumava visitar a minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar na frente do sujeito o didn't, ou did not, se você preferir, né? I did not, certo? E vou apagar, ó, esse D aqui. I did not use to visit my mom. You did not ou didn't, né? Com a vírgula voadora. Use, I didn't use to give, you didn't use to give me attention. They used to travel more. Eles costumavam viajar muito. Então, se eu quiser dizer que eles não costumavam viajar muito, eu vou dizer they didn't, apaga o D, they didn't use to travel more. E assim por diante, né? He used to buy me flowers. He didn't use to buy me flowers. She used to treat me well. She didn't use to treat me well. Eu espero que vocês estejam dando para vocês entenderem, pessoal, porque o quadro é pequeno, certo? Infelizmente eu não estou contando com a estrutura muito legal, sem contar também que são dois assuntos, então eu tenho que dar tudo nas pressas. Bom, então nós aprendemos como se faz a afirmativa e como se faz a negativa. Agora vamos para a interrogativa. A interrogativa, pessoal, é bem mais fácil, né? Como geralmente é, vocês sabem, a interrogativa é bem mais fácil. Na interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar o did antes do sujeito, certo? E vou apagar o D, né? Ou seja, vou ajeitar de novo aqui as frases, né? Used, 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 used.
Se eu quiser dizer assim, I used to visit my mom, está na afirmativa, né? Eu costumava visitar minha mãe. Se eu quiser perguntar, eu vou colocar did I, apaga o D, did I used to visit my mom? E coloca o pontinho aqui no final, né? You used to give me attention. Did you, apaga o D, did you used to give me attention? E o pontinho aqui, ó. They used to travel more. Eles costumavam viajar mais. Did they, apaga o D, used to travel more? Então, eu acho que já ficou claro, né? Quando eu quiser fazer uma interrogativa, eu basicamente vou colocar o did antes do sujeito e apagar o D do used. Então, fica, né, basicamente assim. Então, eu ensinei aqui a vocês a afirmativa, a negativa e a interrogativa, certo? E os princípios do used to. Espero que tenha ficado o mínimo possível claro, tá bom, pessoal? Pessoal, agora nós vamos aqui para a parte dos modal verbs, né? Assim, beleza. Os modal verbs, pessoal, eles não são em nenhum tempo, certo? E existem alguns que têm as seus usos diferenciados, certo? Cada modal verb serve para uma coisa. Então, por exemplo, nós temos o can, né? C-A-N. Eu espero que esteja dando para entender. Para que serve o can? O can expressa habilidade, certo? O can ele serve para expressar habilidade. Por exemplo, I can play guitar, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu sei, eu posso, eu consigo tocar guitarra, tá ok? Existe outro modal verb que é o could, C-O-U-L-D, que ele significa uma possibilidade não concluída, né? Por exemplo, I could play guitar. Eu poderia tocar guitarra, certo? Então esses dois aqui expressam habilidades. Should ele é um conselho. Então se eu quero dizer, se eu digo you should study with him, eu estou dizendo que você deveria estudar com ele. É um conselho, ok? Então, can, habilidade, should, conselho. Must é um dever, pessoal. Se eu digo you must learn Spanish, eu estou querendo dizer que você precisa, você deve estudar espanhol, certo? Então, must é uma obrigação, um dever. May, ele é uma possibilidade. We may find another path. Se eu digo isso, we may find another path, eu estou dizendo que nós podemos achar um outro caminho, certo? O que é isso? Podemos, não é uma habilidade? Nesse caso de may, não, é uma possibilidade. É como se fosse assim, rapaz, eu acho que é possível achar um outro caminho. Então, you may find another path. Você pode achar um novo caminho. Possibilidade, inclusive, fraca. Uma fraca possibilidade. Ó, pessoal. Bob might be a medic. Might é a mesma coisa que may. Ele é uma fraca possibilidade, ok? É claro que may, ele pode ser utilizado também para pedir permissão. Então, se eu digo, por exemplo, may I drink water, teacher? Eu estou pedindo a permissão do professor, tá bom? May he do his homework with me? Ele pode fazer comigo o dever de casa? Então, é uma possibilidade. Os dois aqui são possibilidades e também são may é um pedido de permissão, né, no caso. Aí entra no mais complicadinho, pessoal. O have to, ele é também uma obrigação. Se eu disser I have to work harder, né, eu tenho que trabalhar mais duro, né? I have to work harder. Eu tenho que trabalhar mais duro, né, com mais ênfase, certo? Billy,
has to hang out with us. O que é esse has to, pessoal? O has to nada mais é do que o have to. Só que para a terceira pessoa, e somente para a terceira pessoa, quem são as terceiras pessoas? He, she, it, como a gente já estudou, né? Somente para a terceira pessoa do singular, o have to vira has to, ok? Todos os dois aqui são a mesma coisa, ok? Eles servem para expressar uma obrigação. Eu tenho que fazer algo. Alguém tem que fazer algo porque é obrigação. Algumas ressalvas, pessoal. Nós vamos entrar agora na forma negativa. Para a forma negativa, a maioria de todos os modal verbs vão receber somente um not na frente, certo? Not na frente. Então, por exemplo, se eu quero dizer I can play guitar, eu posso tocar guitarra, eu consigo, eu sei, eu tenho essa habilidade. Se eu quiser dizer que eu não consigo, não sei, não tenho essa habilidade de tocar guitarra, eu vou simplesmente colocar um not na frente, né? I cannot play guitar. Posso também, como a gente sempre faz, colocar só o N, apóstrofo T e fica can't. Assim como o couldn't, ambos com o N, apóstrofo T, certo? Então, I couldn't play guitar, eu não poderia tocar guitarra. I can't play guitar, eu não posso tocar guitarra. You should study with him, você deveria estudar com ele. Eu posso colocar o not, ou posso colocar N apóstrofo T, e fica, você não deveria estudar com ele. We must learn Spanish. Nós devemos aprender espanhol. Eu posso colocar must, not, ou N apóstrofo T. Fica mustn't, certo? Se pronuncia mustn't. Uma ressalva sobre a negativa do must, que é o mustn't. Ela não serve para dizer que não é uma obrigação. Por exemplo, eu disse a vocês que o must é uma obrigação, né? They must learn guitar. You must study more. Você tem que estudar mais, é uma obrigação. Mas quando eu coloco o not ou o N apóstrofo T, o must vira uma proibição, ok? Então, se eu digo you mustn't learn Spanish, eu estou dizendo que você está proibido de aprender espanhol. We may find another way. Se eu quero dizer que eu quero, nós podemos encontrar um novo caminho, fica assim. Mas se eu quiser dizer que nós não podemos, we may not find another way. Aí, professor, o may, ele usa o N apóstrofo T? Não, pessoal, nesse caso eu nunca vi, né? Então, nós vamos utilizar o may só se for com o not completo. Do mesmo jeito é com o might. Lembra que eu disse que o might ele é igual ao may, certo? Então, Bob might not be a medic. Bob pode não ser um médico, né? Vamos agora para um pouquinho mais complicado, né? Que a maioria foi só colocar, aliás, todos foi só colocar o not na frente que já fez a negativa. No entanto, pessoal, quando eu estou falando de have, né? Quando eu estou falando de have, quando você vai fazer a negativa do have, ele muda, certo, pessoal? Por quê? Porque para a maioria dos verbos, nós vamos simplesmente colocar o don't. Então, por exemplo, I have to work harder. Eu tenho que trabalhar mais duro. Se eu quiser fazer a negativa do have, eu não vou colocar só have not. Eu vou colocar don't, certo? Lembram do don't, do simple present? Esse aqui, ó, don't have. Porém, né, o don't have nada mais é do que para todas as pessoas. Porém, se for na terceira pessoa, he, she, it, né? Se for para he, she, it, eu não vou colocar don't, eu vou colocar doesn't have, certo? Então, Billy nada mais é do que he, não é assim? Billy nada mais é do que he.
Billy has to hang out with us. Nesse caso aqui, como eu disse a vocês que o has também é o have to, porém para a terceira pessoa, ele vai virar doesn't have to, certo? Doesn't have to. Billy doesn't have to hang out with us. O que antes era Billy has to hang out with us, que significava Billy tem que sair conosco, né? Se eu disser que ele não tem que sair conosco, ele não tem essa obrigação, eu tenho que colocar doesn't have. Então, Billy não tem que sair com a gente, certo? Ele não tem essa obrigação. E enquanto a interrogativa, pessoal, a interrogativa ela aparece com todas as interrogativas dos tempos que a gente conhece, né? Assim, então, por exemplo, em todas as interrogativas a gente coloca o verbo auxiliar no início da frase, né? Assim, foi assim com o used to. Quem era o verbo auxiliar? Era o did. Então a gente colocou o did no início da frase, certo? Deixa eu retornar essa frase aqui bem rapidinho. A gente colocou o did no início da frase, ok? Deixa eu ajeitar aqui. Billy has to. Eu voltei para a afirmativa, certo, pessoal? Has to. Se eu quiser na interrogativa, os verbos auxiliares, no caso aqui, são os próprios modal verbs. Então o que eu vou fazer? Quero fazer uma interrogativa dessa frase aqui. I can play guitar. Eu posso tocar guitarra. Can I play guitar? Simples, não? Can I play guitar? Do mesmo jeito como could. Could I play guitar? Should. You should study more. Should you... Vou botar aqui para ficar um pouco... Não que vai ficar organizado, né? Ó. Should you study with him? Você deveria estudar com ele? Uma pergunta, né? Aqui, ó. They must learn Spanish. Must they learn Spanish? We may find another path. Troca mais uma vez, né? May we find another path. Quando estava na afirmativa, a frase era we may find another way, né? Uma possibilidade fraca. Nós podemos encontrar um novo caminho. Quando está na interrogativa, fica podemos encontrar um novo caminho, uma possibilidade fraca, nós podemos encontrar um novo caminho. Bob might be a medic, do mesmo jeito. Pega o sujeito e coloca na frente. Might Bob be a medic? Bob pode ser um médico? Aí nós chegamos aqui, pessoal, mais uma vez no que é complicado, que é o have to. O have to, pessoal, have to, ele é na interrogativa para todas as pessoas, ou seja, eu, você, nós, a gente coloca só o do antes do I, antes do sujeito. Então, do I have to work harder? Eu tenho que trabalhar mais duro. Mas quando for a terceira pessoa, ou seja, he, she, it, eu vou colocar, vamos ver se dá pra ver daqui, não sei, dá pra ver aqui. Eu vou colocar antes do sujeito o does, ok? Então, does, sujeito, e o have to aparece, né? Deixa de ser has to e vira have to. Então, ó, nesse caso aqui,
vai ficar assim, ó. Does Billy have to Does Billy have to hang out with us? E o pontinho aqui no final, ok? Como é que ficou? Does Billy have to hang out with us? Lembrando que esse aqui é apenas para as terceiras pessoas, ok? Ou seja, ele, ela ou it, que é aquela pessoa que é para animais, objetos e enfim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí ter falado tanto, porém me pediram fazer uma aula extremamente rápida, só para revisar por cima, porque quem estudou realmente, estudou pelos materiais que a gente enviou, já sabe tudo isso aqui, certo, pessoal? Quem não estudou vai pegar mais ou menos assim por cima o que qual era a proposta das questões para o... Deixa eu sentar aqui com vocês. Das questões para o simulado, ok? Então eu peço a vocês que tirem print, vejam alguns exemplos na internet, procure o nome dos assuntos na internet, que vocês com certeza encontram explicações mais calmas e mais elaboradas. Porém, como foi nas pressas, né? Eu já vou pedindo desculpa. Chega, cansei, né? Então, um beijo para vocês e boa sorte no simulado.